Olá, o meu nome é Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado a temas do comportamento humano, estes temas que nos impactam a todos nós. E hoje vamos falar sobre mudam-se os tempos e mudam-se as vontades. E eu escolhi este tema hoje porque tenho estado com bastantes pessoas, tenho atendido e tenho falado com bastantes pessoas que me dizem que se sentem diferentes, que aquilo que outrora queriam parece que agora já não as satisfaz. E este é um tema muito interessante porque há alturas das nossas vidas, eu creio que já falei sobre isso, há alturas da nossa vida pessoal. Eu digo sempre que os 30 são uma grande transformação, há grandes mudanças, os 50 impactam-nos profundamente. E estes são momentos da nossa vida pessoal, mas também há outros, não é? Há outros que são marcados por outros eventos com outras pessoas, sejam os casamentos, os divórcios, as perdas de familiares, hum, seja o que for, acaba sempre por influenciar o nosso processo e tem um potencial de gerar mudanças. Seja aquilo que nós internamente estamos a viver, seja através das nossas relações. Mas há aqui outra questão que eu hoje queria abordar, é que as mudanças de tempos, ou seja, há ciclos na história. Se nós vivemos numa era, em que está um mundo turbulento, em que tivemos uma pandemia, estamos, com uma guerra aqui na Europa, é natural que muita coisa esteja a mudar e isso também, ok, juntando também aos nossos ciclos, mas sobretudo o que acontece, o que está a acontecer, está a fazer sobretudo que haja uma mudança de panorama. Uma mudança de panorama. E também é preciso salientar que a história é cíclica. Nós vivemos em ciclos de caos e de ordem e é assim que se vai avançando. Se nós em 2020 entramos todos num ciclo de caos, é natural que aquele caos nos tenha perturbado e estejamos todos ainda a tentar encontrar a nossa ordem ou uma nova ordem. E por isso é que é natural também que nos estranhemos. Estranhemos-nos porque já não queremos o mesmo que queríamos, estranhamos-nos porque aquilo que temos já não nos satisfaz, aquilo que desejávamos já não é o que queremos agora. Portanto, se lá fora, não é? Fora de nós, o clima também é um clima de caos, obviamente que esse caos impacta-nos e uma nova ordem em nós também tem que nascer. E está a nascer e nasce com tempo. E tal como dizia o poeta, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E estamos todos na fase de estranhar e de nos estranharmos. E isso é ótimo, porque é sinal de evolução, é sinal que estamos a avançar para algo novo, algo que é diferente. Agora, o facto de não sabermos o que é que nos causa estranheza, porque nós não estamos a conseguir vislumbrar o que vai aparecer ali à frente, quem vamos ser, como vamos querer estar, o que vamos desejar, do que vamos gostar. E isto sim é que nos causa muita estranheza. Porquê? Porque nós queremos ter o controle de tudo. Vendem-nos uma história de que nós nascemos e depois vamos para a escola, tiramos um curso, arranjamos uma profissão porque tiramos o curso para ser aquilo, não é? E deixamos de ser nós e passamos a ser aquilo, ou engenheiros, ou doutores, ou o que for, e depois vamos casar e ter filhos e ser felizes para sempre, ou não, mas pronto, a vida é assim. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, isto não está a acontecer. E o que na verdade andamos todos à procura é da nossa verdade. Da nossa verdade. E o não sabermos, ou não vermos às vezes um palmo à nossa frente, e isso é algo que muitas pessoas me têm dito, eu sinto-me sem direção, não faço ideia para onde vou. O sítio onde estou não me agrada, mas também não sei o que fazer. Agora, o que eu aconselho à maioria das pessoas é, vamos tentar perceber o que é que sentimos. Vamos tentar perceber como é que estamos. E não vamos ter esta ansiedade de controlar o futuro, porque nós não o podemos fazer. Quando nós olhamos para estes ciclos que são micro, tivemos uma pandemia em 2020, estamos em 2024 e queremos perceber a história disto tudo. Mas este pequeno ciclo tem que estar enquadrado num ciclo maior. E a história tem ciclos enormes.
enormes. Por isso é que depois nós dizemos, ok, na Idade Média era assim. Na Idade Média foram umas centenas de anos. Mas nós dizemos a Idade Média era assim e pronto. Como seria ter vivido naquela altura e esperar que a mudança acontecesse abruptamente? Não é assim que acontece. O que eu acredito é que, se nós estudarmos a história, conseguimos ter um bocadinho mais de compaixão por nós e de empatia. E a ansiedade tem que ser dissipada porque não há nada a fazer. Para que um evento seja considerado histórico, tem que se passar mais de 20 anos, no mínimo 20 anos, para nós percebermos as consequências dele. Nós, relativamente a estas mudanças, que são mudanças major nas nossas vidas, passaram 4 anos. 4 anos. Nós ainda não sabemos o impacto que isto teve, nem sabemos os contornos da situação. Por isso é que, quando eu olho para trás e gosto de perceber, por exemplo, esta questão, uma questão que me apraz sempre muito estudar, esta questão de como é que foi a libertação das mulheres ao longo dos tempos. Nós falamos do Dia da Mulher, falamos daquele dia fatídico em que morreram aquelas mulheres num, num fogo, num incêndio em Nova Iorque. Nós falamos na primeira mulher que pôde votar, falamos destes marcos históricos. Mas, na verdade, o que teve alto impacto sempre em termos sociais e neste papel da libertação da mulher foram outras coisas que às vezes é mais difícil nós percebermos. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial libertou muitas mulheres do serviço doméstico escravizado. Porquê? Porque quando as mulheres, os homens foram para a guerra, as mulheres tinham que ir para as fábricas. E onde havia uma grande concentração de mulheres, era naquelas casas senhoriais, estamos a falar, por exemplo, no caso do Reino Unido, cá, nós tivemos uma participação diminuta, mas no Reino Unido sentiu-se este grande impacto, porque nas casas senhoriais aristocráticas foram recrutadas as mulheres, o pessoal todo, para ir trabalhar para as fábricas. E as cozinheiras eram aquelas fábricas, sobretudo de armamento, as cozinheiras eram aquelas que ficavam encarregues de quê? Da medição, porque elas é que tinham uma mão mais fina, mais apurada, para medir a pólvora, medir essas coisas que seriam necessárias para fazer o armamento. O que acontece é que depois dessas mulheres que viveram toda uma vida escravizadas no serviço doméstico, terem trabalhado, por exemplo, um horário que lhes libertava à noite, não é? Trabalhavam durante o dia, mas depois à noite estavam libertas, já não quiseram ir para os mesmos empregos. E houve aqui toda uma celeuma, porque não tinham direito a subsídio de emprego, se constituíram sindicatos e pronto, e deu-se um passo na história. E com a Segunda Guerra Mundial foi a mesma coisa, porque os homens também iam para a guerra, as mulheres tinham que ir para as fábricas, mas mais, as mulheres deixaram de usar aquelas meias de nylon, era impossível uma mulher andar sem meias. As mulheres libertaram-se das meias porque o nylon era necessário para os paraquedas. Portanto, nós vemos aqui como é que duas guerras acabaram por libertar as mulheres. Mas mais coisas, o avanço da ciência. Os eletrodomésticos acabaram por permitir às mulheres ter mais tempo e isso também impulsiona o facto de poderem trabalhar fora de casa. Mas também só podem começar a pensar a trabalhar fora de casa depois da ciência também evoluir, de aparecerem ah, os contraceptivos femininos, não é? A pílula, e das mulheres pela primeira vez poderem controlar o seu corpo. Portanto, nós vemos que as mudanças acontecem, e tudo influencia as nossas vidas, só que nós não sabemos como. Nunca ninguém pensa que uma guerra vai permitir, no fundo, mudar as mulheres, porque liberta-as de uma série de coisas e depois tem um impacto. Mas tem um impacto na indústria da moda, tem um impacto numa série de coisas. E hoje em dia, eu acho que os homens estão a ser altamente impactados, com estas transformações. Eu não digo que mais, não digo que menos. Estou a dizer que numa mudança de paradigma. Tudo está a ser impactado agora. A família, a educação dos jovens, as relações, a forma como encaramos o trabalho, a forma como encaramos a produtividade, a abundância, a nossa saúde, inclusive. Tudo está numa mudança de paradigma. E a mudança de paradigma demora muito tempo.
demora muito tempo. Mas é preciso esta transformação, é preciso que encaremos estas mudanças como saudáveis. Eu nunca me canso de citar o Alvin Toffler, que dizia que a mudança é o processo através do qual o futuro invade as nossas vidas. Isto é, a nossa vida a ser invadida pelo futuro. Portanto, quer nas nossas empresas, quer na nossa vida pessoal, nas nossas famílias, não há forma de hoje conseguirmos perceber qual é o caminho. Ou seja, para onde é que estamos a ir? E eu, como positivista, acredito que estamos a ir para um mundo melhor, não quero ver o mundo a evoluir, nem sinto que, que assim seja. A história da humanidade é evolução, não involução. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é assistir a uma mudança de tempos e, obviamente, as nossas vontades também estão a mudar. E estas novas vontades vão nos levar a outros caminhos, a outros lugares, e quando lá estivermos, sabemos o que é que aconteceu. Mas até lá, aquilo que eu aconselho sempre, mas é o meu conselho desde sempre, é saibamos nós o que sentimos, saibamos nós quem somos e como somos. Mesmo no período de transmutação, de mudança, nós temos um core, uma essência, uma forma de ser, uma forma, sobretudo, de sentir, que nos permite conectarmos-nos connosco e tomarmos decisões que são corretas para nós. Decisões que eu até digo muito pouco mentais. Decisões conectadas com aquela essência que eu digo, ok, isto eu sinto que é bom para mim. Portanto, vamos tomando. Aí o Human Design ajuda-nos muito a tomar decisões de acordo com aquilo que é correto para nós. E eu acho que é o único que podemos fazer, porque não conseguimos. Ninguém tem uma bola de cristal e não consegue adivinhar o futuro. Agora, aquilo que sabemos é que o futuro vai ser um futuro de muita transformação, vai ser um futuro de muita mutação e de tempos bem diferentes. Por isso, aceitemos que as nossas vontades também o serão. Bom, eu espero que este episódio tenha sido do vosso agrado e, sobretudo, que seja útil. Nós temos encontro marcado para a semana, portanto, vemo-nos em breve para mais um episódio. Fiquem bem.